E aí, gente, bom dia, como é que vocês estão? Então, no vídeo de hoje eu tô vindo aqui falar com vocês um pouco sobre esse livro aqui que eu sempre menciono. Vocês já devem conhecer ele, é o Dogma e Ritual da Alta Magia, e vocês também já devem ter lido aí, né, no título, eu espero que sim. Antes de prosseguir, preciso lembrar vocês que eu faço atendimentos de tarô associados a um alinhamento energético, também dou instruções de magia e instruções de tarô. Para todas essas informações e serviços, vocês podem estar entrando em contato comigo aqui através do causdesempre@gmail.com. Bom, gente, só para localizar vocês, antes de começar com tudo isso, preciso falar sobre o autor desse livro, o autor e o período histórico em que ele vive. O autor desse livro é Alfonso Constâncio alguma coisa, que em determinado momento decidiu se apropriar do vocabulário do idioma hebreu para poder transcrever o nome dele para o hebraico. Então o nome do Alfonso Constâncio se tornou Eliphas Levi. Algo que já era muito comum nos escritores da época, principalmente na França, tanto que o próprio Allan Kardec não tem esse nome, né? Allan Kardec não é o nome dele, é um pseudônimo, talvez atribuído por algum espírito, mas também, muito provavelmente, adquirido por ele mesmo, porque ele bem quis, e foi isso aí. É interessante também a gente lembrar do Kardec, porque o Kardec é contemporâneo do Eliphas Levi. Então, entendendo que o Kardec é um produto da sua época, a gente precisa entender que não existe nem muita diferença entre Eliphas Levi e Allan Kardec no final das contas. A diferença de idade deles, inclusive, se não me engano, são de 4 anos. Muita gente reclama bastante desse livro porque fala que o Eliphas Levi não sabe escrever, que fala que o Eliphas Levi puxa saco da igreja, mas a gente precisa contextualizar algumas coisas, tá? O Alfonso Constâncio, que é o Eliphas Levi, ele tentou ser padre por um tempo e, se não me engano, ele não teve muita grana para poder prosseguir nos estudos. Mas continuou um grande amante da igreja. E dentro dessa possibilidade dele ser um grande amante da igreja, através dos seus estudos, a partir de conhecidos dentro de organizações Rosa Cruzes, ele começou a ter o entendimento de que muito do que se aplicava na igreja e na religião era o que acabava sendo proposto por magistas e filósofos esotéricos da época. Então, na verdade, quando a gente vê o Eliphas Levi falando bem da igreja, o que ele está tentando propor ali nesse livro, né, e principalmente no discurso preliminar, que é a primeira parte desse livro, ele está falando, na verdade, que essa briga, né, e essa fofocada entre magistas e religiosos que os afastam, na verdade, deveriam estar fazendo com que eles se encontrassem. Porque assim como o objetivo da religião é o religare, que é a reconexão com o todo, com o divino, o magista, através de uma das coisas que a gente pode ver, inclusive, a partir do Liberaba, né, que no seu primeiro capítulo ele propõe o misticismo a partir da Ashtanga Yoga, que é uma dentre várias modalidades de yoga que quer te levar à união com o todo, que quer te levar de volta à unidade. Então, seja através do religare religioso, ou através do retorno à unidade, através de alguma jornada, através da árvore da vida, a gente precisa levar em consideração que o que o Levi quer fazer, na verdade, é propor que é tudo ferramenta para o mesmo caminho, tudo é ferramenta para a mesma intenção. A diferença é que a gente vive um período religioso, e na verdade não é um assunto moderno para o período dele, que na verdade a figura de Deus ela era personificada, né? E no momento em que você personifica e que humaniza Deus, ele não só se torna um pouco mais acessível, como nós também nos tornamos um pouco mais divinos. E era o que acabava acontecendo com a igreja na época, né? Que tornava seus clérigos divinos e a magia que tornava seus praticantes também divinos. Principalmente se a gente levar em consideração que quando o Levi ele fala no Dogma e Ritual de Alta Magia sobre a alta magia de fato, né, sobre a tal magia branca, a gente está falando sobre uma galera que tem grana, que tem acesso. Tanto que, quando a gente vai ver o Eliphas falando sobre feitiçaria e sobre o sabá das bruxas, que tem lá na parte 2 desse livro, ele vai estar falando sempre sobre figuras atreladas à magia e que não tinham acesso aos meios elitizados, e não somente aos meios elitizados, mas também às informações que ele conseguia obter. Então, no final das contas, a gente vê ali ele falando, na verdade, que a magia ruim é a magia do pobre, né? É a magia da mulher, é a magia de tudo que naquele momento histórico da vida dele não tinha acesso.
né? A gente vai ver, por exemplo, um baita medo que ele tinha de feitiçaria e tudo mais. E tem um lance que ele fala, inclusive, né, que o diabo se dá ao mago e o feiticeiro se dá ao diabo. Eu acho genial e eu acho ótimo das duas maneiras, porque nenhum dos dois consegue conviver sem se dar ao diabo e sem ter o diabo dando a ele. Então é necessário, e aqui eu espero que você tenha maturidade suficiente para entender o que eu digo quando se dar ao diabo ou o diabo se dar a você, tá? A gente vai levar aqui agora, nesse livro aqui, a gente vê que ele é dividido em duas partes, o dogma e o ritual. Tanto o dogma quanto o ritual são divididos, né, as duas partes, em 22 capítulos. E esse, se não me engano, é o primeiro livro gordo, né, cheio, que associa a sua estrutura às 22 letras do hebraico. Então você vai ver ali não somente isso, mas na verdade ele é o primeiro livro que associa magia, o hebraico e o tarô na mesma estrutura. Os capítulos são divididos nessa estrutura, em que você encontra, né, as letras hebraicas, você vai encontrar as cartas do tarô e todas essas subdivisões. Então, em cima disso, a gente vai ver, na verdade, que ele se liga a uma numerologia indo do 1 ao 22, assim como o tarô e os arcanos maiores do seu período se encontravam. A gente precisa lembrar que na França, no período de Eliphas Lévi, não existia o louco como arcano 0. O louco, na verdade, era o arcano 22. Então você vai ver o tarô dele com os arcanos maiores, começando com o mago e terminando com o louco. Então muita gente fala, inclusive, que é um livro que tinha uma embolação de segredos arcanos e tudo mais. E assim, não é, tá? É uma coisa super simples, é simplesmente a estrutura de um livro que era baseada nos arcanos maiores do seu período, que não era do 0 ao 21, mas sim do 1 ao 22, tá? E aí dentro dessa numerologia, é uma numerologia filosófica muito interessante, que fala sobre o 1, que é o recipiendário. O capítulo 1, inclusive, tem esse nome de recipiendário. Tem o capítulo 2, que, se não me engano, são as colunas do templo. E aí você vê que quando ele fala do 2, na verdade ele está falando de um terceiro elemento presente no 2, que é o elemento que divide as colunas do templo. E aí quando a gente vê que o 2 é a sacerdotisa, o que a gente vai ver ali, na verdade, é que a sacerdotisa, por exemplo, no baralho de Waite, estando entre as duas colunas, ela é o elemento que divide as duas, ela é o terceiro elemento presente no número 2. Ela é, na verdade, o que transforma aquilo em 2, porque você só é capaz de ver o 2, porque você entende que o 2 são unidades separadas por algo, né? Então você vai ver ali que é algo muito filosófico, muito espontâneo, e assim, ali você vai ver também alguns contextos espiritualistas da época muito parecidos com o kardecismo, tá? O kardecismo vai estar sempre presente ali, não com o nome de kardecismo, porque, se não me engano, o Lévi não passou por essa fase, mas ele fala muito de luz astral. Quando ele fala de necromancia, ele fala de necromancia de um jeito muito medroso. Inclusive, se não me engano, na parte 2 do livro, vocês vão conseguir encontrar até mesmo cuidados aos desavisados, essas coisas todas. E uma curiosidade legal de falar, que também é meio picaretagem do Aleister Crowley, é que o Crowley dizia que era a reencarnação dele. E aí, se você para analisar o Dogma e Ritual da Alta-Magia sendo dividido em duas partes, com 22 capítulos, você vai ver, na verdade, que o Liber Abba, por completo, ele é dividido em 22 capítulos, né? Então ele faz essa sacada aí e tudo mais, e é o seu grande compêndio, assim como o Dogma e Ritual da Alta-Magia é um grande compêndio do Eliphas Lévi, né? É como se o Crowley tivesse dado a continuidade, porque o Lévi ele procura a reconexão da magia com a igreja, e o Crowley procura a reconexão da magia com a ciência, né? Então é isso. Recomendo vocês a darem uma boa lida nesse livro. E qualquer dúvida, ponham aqui nos comentários. Eu estou super disponível e eu amo esse livro. Muito obrigado. Eu sou Vitor Vieira. Esse aqui é o canal Caos de Sempre. Fiquem com Deus e cuidado com ele.